Você pode treinar a melhor técnica do mundo, mas sem utilizar o equipamento de treino correto, pode ser que tudo isso seja em vão. Mabuhay, seja muito bem-vindo, eu me chamo Flávio Gaviloski e nessa aula a gente vai falar especificamente sobre um equipamento de treino dentro do combate com facas. Existem vários equipamentos que você pode estar auxiliando no seu treinamento, desde a questão de luvas, óculos, capacete, enfim, outros equipamentos que vão te auxiliar aí no seu treino. E a gente até pode falar uma aula, um vídeo só especificamente sobre os tipos de equipamentos que te ajudam, quais realmente vão te trazer benefícios e até mesmo aqueles que vão te trazer até algum tipo de prejuízo, por assim dizer, que vão acabar mais te atrapalhando do que te ajudando. Mas o fato é que nesse universo do combate com facas, um equipamento que não pode faltar de jeito nenhum é definitivamente a sua faca de treinamento. E é justamente sobre esse equipamento que a gente vai tratar hoje. E existem alguns modelos, né? Tem vários aí no mercado. Eu trouxe aqui para você os mais comuns que você vai acabar encontrando. E eu já quero adiantar que, assim, não existe a melhor faca de treino. Todas elas vão possuir as suas respectivas vantagens e as suas respectivas desvantagens. Alguns vão ter mais vantagens que outros, outros vão ter mais desvantagens que outros. Às vezes, algumas vantagens de um não necessariamente vai ser uma vantagem tão grande assim perante outro. Então, assim, não existe exatamente uma resposta totalmente assertiva. Vão ter pontos positivos e negativos, mas a ideia é que você entenda quais são eles e que você possa tirar o máximo de proveito disso. Até porque uma coisa que a gente sempre trata nessa questão de segurança é o empilhamento de vantagens, né? Você pegar uma única característica e colocar e apostar, né, todas as suas fichas nela. É você pegar as vantagens de cada área, de cada equipamento, de cada característica, de cada estratégia, tática e assim por diante e fazer esse empilhamento. Aí sim você vai aumentando exponencialmente a sua segurança. Então, antes da gente falar propriamente dito das facas em si, né, eu só queria ressaltar a sua importância. Então, primeiramente, né, ela não gera nenhum tipo de risco ao seu treinamento. É claro que existem algumas exceções aí, dependendo do equipamento, dependendo da faca em si, mas de uma forma geral, né, a ideia de você utilizar uma faca de treino é justamente você não se colocar em risco de forma desnecessária. Por que eu ressalto isso? Porque não é incomum, né, os alunos que estão, principalmente aqueles que estão começando, né, ter aquela ideia de querer trazer o equipamento real, no caso a sua faca real, para o treinamento, porque ele coloca na cabeça de alguma forma que, pô, eu vou estar usando a faca real na situação real, então eu tenho que treinar com a faca real, porque aí eu vou estar treinando com o equipamento que eu vou estar utilizando. E assim, embora, né, isso pareça fazer um pouco de sentido, para efeito de treinamento, isso é muito perigoso, tá? Esse é até o tipo de coisa que eu não gosto de falar muito abertamente, né? Porque tem todo um contexto que precisa ser analisado, tem todo, né, um processo que a gente faz com o aluno, mas assim, só para... Tá, eu vou falar. Eu não queria falar, mas eu vou, não vai ter jeito, né? Existe uma fase do treinamento, existe uma fase, né? Um trajeto completo ali, é um processo completo do treino onde o aluno ele faz o seu treinamento com uma faca real. Mas assim, é um processo longo, né? Não é de uma hora para outra. É todo feito uma escala onde ele começa ali a utilizar uma lâmina totalmente, né, cega, né, sem nenhum tipo de fio, aí coloca um fio mais ou menos de meia vida, enfim, até que chega um momento onde você vai estar utilizando uma faca de fato real, mas assim, é um cenário extremamente pontual, muito, muito, muito específico, não é para todo mundo isso, e assim, numa escala de, não sei, 1 a 100, por exemplo, isso representaria menos de 1% de todo o treinamento desse aluno. Ele estaria com uma habilidade monstruosa no quesito de repetição, né, de questão principalmente de memória sinestésica, onde, sei lá, de cada 1000 movimentos que ele fizesse em um educativo específico, ele ia errar uma, quiçá, duas vezes. Então, assim, é uma situação extremamente pontual e específica. Na sua maioria do treino não é feito com faca real, até porque isso gera um grande
uma grande falta de segurança para o próprio aluno, tá? Então, assim, felizmente comigo nunca aconteceu com nenhum dos meus alunos, mas eu já conheço histórias, até mesmo casos de outros professores, instrutores, instruendos, enfim, que já tiveram problemas em utilizar lâminas reais em seus treinamentos. Cara, não vou dizer que é exatamente culpa do professor, instrutor, mestre, quer que seja, ou inteiramente do aluno, mas o fato é que o cara foi utilizar e acabou se lesionando, alguns de forma mais superficiais, por assim dizer, o cara tomou ali 3, 4, 5, 6, 10 pontos, mas enfim, sobreviveu, e já teve outros casos de pessoas que realmente quase perderam aí a própria vida por, cara, besteira. Essa é a verdade, besteira. Era simplesmente não ter utilizado a faca real e tudo isso poderia ter sido evitado de forma muito mais fácil. Então, assim, da mesma forma que eu até falo para os alunos, né? Da mesma forma que você não quer levar o seu equipamento de treino para uma situação real, você também não vai querer levar o seu equipamento real para uma situação de treino. Faz nem sentido, né? Imagina você estar numa situação real ali, seu agressor vindo na sua direção, seu inimigo vindo na sua direção, querendo te ferir, te machucar, quiçá até mesmo te matar, e aí você saca a sua faca de treino. É até idiota falar isso em voz alta. Então, por que que o contrário não é igualmente idiota? Embora seja, né? Só que às vezes a pessoa não percebe isso. Ela, não, porque eu quero treinar com a minha faca real. Cara, a chance de dar errado é muito grande. Muito, muito, muito grande. Não é assim, talvez aconteça. Não é uma coisa, é plausível. Cara, a chance de dar merda é muito grande. Então, não faça isso. Então, lembre-se, né, da mesma forma que você não quer levar o seu equipamento real, ou melhor dizendo, né, da mesma forma que você não quer levar o seu equipamento de treino para uma situação real, você também não vai querer levar seu equipamento real para uma situação de treino. E aí a gente entra na questão dos tipos de materiais, né, os tipos de facas de treino, e aqui eu trouxe, né, como eu falei, os mais comuns. Então a gente tem madeira, borracha, EVA, não deixa de ser um tipo de borracha também, mas tem algumas peculiaridades, a gente já vai falar sobre elas. Tem a questão do metal também e as mistas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma, mas só para dar um geral nessas mistas, são aquelas facas um pouquinho mais elaboradas, mais industriais, né? Que elas vão estar utilizando vários tipos de materiais aqui. Essas primeiras é quase que um material assim único, né? Então a madeira vai ser somente de madeira, de borracha vai ser só de borracha, vai ter só um material na sua composição, né? Essas mistas têm algumas outras particularidades, mas já vai chegar lá. Então assim, madeira, né? Vantagens e desvantagens de você ter aí uma faca de treino de madeira. Primeira vantagem é que ela é de fácil produção, relativamente fácil, né? Aí vai depender do quão complexo você quer aí a sua faca de madeira. Por exemplo, uma das minhas primeiras facas de treino, inclusive, foi uma faca de madeira, onde eu fiz um trabalho todo rústico realmente, onde eu peguei ali uma placa de madeira, fiz o desenho da faca, e como eu não tinha equipamento certo ali para cortar a madeira, o que eu fiz? Eu peguei uma furadeira e fiz vários furos, vários buracos ao redor ali do desenho, depois eu peguei uma serrinha, cortei, lixei, deu uma maior trabalheira, assim, mas assim, é porque eu não tinha realmente o equipamento ideal para fazer esse tipo de coisa, mas se você tiver um equipamento mínimo ali para esse tipo de trabalho, é uma faca que é bem fácil de ser produzida. Uma outra vantagem é que ela é fácil de ser substituída, né? Por ela ter essa questão de ser de fácil produção, caso eventualmente ela venha quebrar, trincar, partir, perder, enfim, alguma coisa que danifique a faca, você pode substituir outra de uma certa facilidade, até porque dependendo do tipo de madeira, o custo também vai ser muito mais acessível. A desvantagem é que, primeiramente, ela é mais frágil, ela é mais mole, então conforme ela vai tendo choques, né, vai tendo esses impactos, seja na faca com a faca, seja caindo no chão, enfim, outros tipos de impacto, ela acaba se compactando e em algum momento ela acaba se partindo, quebrando, soltando lascas, né, ela pode quebrar aí com uma certa facilidade se comparada aos outros materiais. E sem falar que se a madeira não for devidamente tratada ali, não for lixada, dependendo de como ela é produzida,
ela pode acabar soltando algum tipo de lasca, farpa, que não é muito agradável ali no treinamento, né? Você tá treinando, vai cortar ali, e solta uma lasca, uma ferpa na mão. Na mão ainda tá tudo bem, na mão, braço, assim por diante. Pior se pega ali, por exemplo, no rosto, no olho, alguma coisa nesse sentido, não vai ser nada agradável. Então essas seriam as desvantagens de se utilizar facas de madeira. Aí a gente tem as de borracha, tá? As vantagens da faca de borracha é que ela é principalmente menos perigosa para o aluno no sentido de, por exemplo, ela não vai ter essa questão de quebrar, né? Por exemplo, dependendo da madeira, pode ser que ela quebre ali em algum momento, às vezes a faca está um pouco mais frágil e ela quebra durante o treinamento e você pode acabar cortando ou estocando o aluno por conta de uma ponta que gerou ali alguma coisa nesse sentido. Já as de borracha, a chance disso acontecer é muito menor, então é mais seguro para o aluno. A desvantagem é justamente que isso acaba fugindo um pouco da realidade e dependendo do tamanho da faca, até mesmo dependendo do tipo de borracha que é utilizado, ela pode acabar se tornando muito flexível. Uma faca, um modelo, né? Modelos de facas que ficaram bem populares são aquelas da Cold Steel, só que, cara, uma desvantagem é que ela era muito grande. Quando você ia fazer, sei lá, por exemplo, parte de saque, parecia que você estava desembanhando uma espada, era muito grande. Em cenários como a parte de decal, por exemplo, né, defesa contra ameaças de arma de lâmina, onde você ia fazer ali a questão de alavanca, faca, né, simplesmente dobrava. Então, assim, durante muitos anos eu usei aquela faca, mas eu acabei deixando ela de lado, acabei aposentando mesmo, porque não fazia sentido para o treinamento, fugia a ideia da realidade que a gente trazia. Uma outra faca que também é fácil de ser produzida é essas de EVA, né? Então, fácil produção, você pega ali uma manta de EVA, uma placa de EVA, faz o desenho da faca, corta, é até mais fácil do que a própria madeira, né? Porque basta você cortar ali, dar uma raspada de leve e tá tudo certo. Não oferece risco ao aluno também, né? Só que também tem as suas respectivas desvantagens. Novamente, foge essa questão da realidade, ela é mais frágil, ela pode acabar rasgando ali, não é difícil você acabar dando um pouquinho mais de torque nela, ela acaba literalmente rasgando na sua mão. Normalmente ela tende a ser mais volumosa também por conta do próprio material. Se você pega, para que ela tenha uma resistência mais ou menos significativa, ela acaba ficando muito volumosa. Qualquer coisa muito mais fina, ela vai ficar muito molengona, pior do que as facas de borracha. E novamente ela foge à realidade. O que eu quero dizer com essa questão do foge da realidade, tanto aqui no EVA quanto na borracha? Porque assim, com as facas de borracha, era muito comum os alunos, quando eles iam fazer essa parte de recon, essa parte de combate, a parte ali da ação propriamente dita, e gerava-se aquele condicionamento onde, devido não ter essa questão do corte ou das estocadas, não ser uma coisa tão contundente, tão traumática, você saía um roxinho, um verdinho ali, faz parte da modalidade, mas assim, não gerava aquele desconforto a ponto do cara fazer um combate mais estratégico. Então ele ia para frente, cortava, estocava e tipo não dava nada, sabe? Tô cortando, tô estocando, tô sendo atacado também, mas também tô cortando e virava aquela trocação. E assim, em um combate com facas, a última coisa que você quer é trocação. Não pode existir trocação em um combate com facas. Não é tipo uma modalidade esportiva, por exemplo, como, sei lá, um boxe, onde a trocação faz parte do processo, faz parte ali do jogo. Em um combate com facas, isso não pode existir, não existe. Não é que não existe, mas assim, não é para existir. O primeiro fundamento tático de combate em um conflito com lâminas é você conseguir acertar sem ser acertado. É você ser acertado o mínimo possível. Eventualmente isso vai acontecer, mas é o mínimo possível. Não existe essa coisa de trocar 6 por meia dúzia. Você acertar, mas também acertado. Eu fui cortado, mas eu também cortei. Não, a ideia é só você cortar, é só você estocar. Quanto menos, melhor. Então, esses tipos de facas acabavam criando esse condicionamento na mente do aluno de que ele via uma faca e falava, não dá nada. Pelo menos eu estou acertando também. Quando eu troquei, por exemplo, para as facas de metal, são as facas que eu utilizo hoje, inclusive,
né? Primeiro, elas têm características mais próximas aí da realidade, então na questão de peso, questão de tamanho, questão de empunhadura, né? Até mesmo bainha, né? As facas elas vêm com bainha, muitas dessas facas que eu citei normalmente não vêm com bainha, então, pô, o cara, como é que o cara treina a saca? Só enfia ali dentro da calça e tá tudo certo? Não, pô, tem que ter bainha, né? Ou a questão do clipe, dependendo aí se é uma lâmina fixa ou uma lâmina é, dobrável, né? Então, assim, ó, tem essas características mais próximas aí da realidade. E só que tem um pequeno parênteses nessa questão das facas de metal. Existem alguns modelos, tá? Não são necessariamente todos, mas tem alguns modelos que às vezes ela é de metal, mas ela é muito fininha. Fininha a ponto de que assim, cara, se você der uma limada nela, ela vai ser perigosa, vai machucar, mesmo que a ponta dela seja mais arredondada, pela finura do metal, ela acaba se tornando perigosa. Então, o ideal é que ela tenha realmente um pouco mais de volume ali na questão do que seria, no caso, o fio, né? Tanto na questão da ponta quanto no fio ali da lâmina em si, para que não ocorra esse tipo de risco. Mas se ela for realmente um pouquinho mais grossa, não vai gerar esse dano ao aluno, certo? Qual que é a desvantagem? É que a confecção dela não é tão fácil assim quanto outros modelos, é um pouquinho mais elaborado. Mas quando eu troquei essas facas de metal, né, tirei as de borracha, tirei, enfim, as outras que eram utilizadas, quando ia para essa questão da ação, do combate, dos recons, né, dos conflitos propriamente dito, o aluno, quando ele ia para o combate e ele, por exemplo, era cortado ou estocado, aquilo, embora não cortasse ele de verdade, não chegasse, né, a estocar ele de verdade, gerava-se uma sensação não muito agradável. Não muito agradável no sentido de, cara, ele era cortado ou ele era estocado, ele já não queria ser cortado ou estocado de novo. Então não era aquela coisa tipo, ele foi cortado, foi estocado, ele, não dá nada. Nem senti. Vou continuar atacando. Certo? Ou, às vezes, ele estava muito próximo do cara do outro lado, ele era estocado, 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 e ele ficava ali como se nada tivesse acontecendo. Aqui, com a faca de metal, isso já gerava um incômodo nele, do tipo, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso evadir, eu preciso afastar, né? Porque era desagradável. Então, parava de ser aquele combate meio na louca, meio no foda-se, meio no, tipo, só vai, e começou a se tornar um combate mais inteligente. Então ele já parava e pensava assim, como é que eu vou fazer para entrar? Como é que eu vou fazer para acertar sem ser acertado? E foi aí onde eu cheguei, onde eu queria realmente, né? Essa coisa de ser esse combate mais inteligente, não um combate no vai, no dane-se, no foda-se, né? Então, eu consegui resultados muito satisfatórios quando eu comecei a passar para os alunos esse treinamento com as facas de metal. Mas como falei, desde que não seja aquele metal muito fino, porque pode realmente ser perigoso. Porque senão se pega aí numa parte mais mole do corpo, bochecha, olho, boca e assim por diante. E aí a gente tem as facas mistas, né? Que são, por exemplo, aqui a gente tem vários formatos aí no mercado, né? Tem, por exemplo, a faca de choque, que dá choque, por exemplo, a Shock Knife, que é uma marca. Tem a faca que emite som, que a Aqua Striker é um modelo. Que emite luz também, que também a Aqua Striker é o mesmo modelo. Tem a opção de ser uma visão sonora. Visão sonora é boa, né? Mas de ter essa... Pô, fugiu a palavra. De ter, né, esse... Porra! Qual que é a palavra? Enfim, né? Você pode identificar ali tanto pela luz quanto pelo som. Tem faca de tinta também, que essa Shark Knife também é um modelo onde ela deixa marcado ali. E todas elas também vai ter as suas respectivas vantagens e desvantagens. Nenhuma é necessariamente melhor que a outra. Então vamos lá. Da faca de choque, por exemplo. Essa é uma excelente faca, é muito legal, né, fazer os treinamentos com ela. Pela principal vantagem. Primeiro, você tem o feedback imediato. Então você foi cortado, você foi estocado, você sente ali na hora assim, um estímulo a mais, né? Ele gera ali um estresse positivo. O que é esse estresse positivo? É que assim, como eu falei, por exemplo, lá na faca de GVA, o cara não tinha essa preocupação de tipo, vou ser cortado, vou ser estocado. Assim, ele até tinha, né? Mas assim, se acontecesse, tava tudo bem, né? Porque ele sabia que se ele fosse cortado ou estocado, não machucou nem nada disso. Agora com a faca de choque, pô, quem quer ficar tomando choque? Cara, ele já dava aquela... Pô, preciso ser assertivo aqui. Se eu bobear, vou tomar um choque, eu não quero tomar choque, né? O mesmo caso ali das facas de metal. Então gera esse estresse a mais, né, de uma forma assim positiva, onde deixa o combate mais inteligente, não essa coisa de vai no foda-se, né?
A desvantagem é que você não tem o feedback posterior. Então, assim, acabou o combate, você não tem como analisar exatamente o que aconteceu ali, onde você foi acertado, você não tem esse feedback pós-combate, né? Você tem esse feedback de forma mais imediata, que foi no momento ali que você foi cortado ou estocado. Essa do Axe Striker, né, que emite essa questão do som, a vantagem também é esse feedback instantâneo. Então, acertou ali, ele vai emitir um apito, um efeito sonoro, que você vai ouvir de imediato se pegou ou não pegou. Às vezes, né, numa faca que não tem esse tipo de feedback instantâneo, você pode cortar, acertar, mas você não sabe exatamente se pegou ou não pegou, né? Seja para quem está atacando ou até mesmo para quem está recebendo. Às vezes você não sabe se você realmente foi cortado, ou se você realmente conseguiu acertar a pessoa do outro lado, né? A desvantagem também, assim como a Shock Knife, é que ela não tem esse feedback posterior. Salvo que você, sei lá, tenha que gravar ali o conflito em si, e aí você vai ter que rever depois. Mas assim, ele não tem esse feedback posterior. Com luz, né? A mesma coisa na questão do feedback instantâneo. Então você viu ali uma luzinha acendendo, então você sabe que pegou ali em algum ponto, né? Salvo algumas exceções onde o ambiente talvez esteja muito iluminado, com uma luz muito forte, talvez você não consiga ver essa questão da luz. Se você tiver com uma luminosidade um pouco mais baixa, precisa estar no escuro, precisa estar no breu, mas assim, se tiver muito, muito forte a luz, por exemplo, você pega aí sei lá, um céu de meio-dia, sol a pino, assim, talvez você não vá conseguir identificar essa luz. Então, por isso que nessa questão da Axe Striker, ela tem essa questão do som e da luz. Se você não conseguir identificar a luzinha ali acendendo, pelo som você consegue identificar. Desvantagem, também não tem esse feedback posterior. E tudo isso do feedback posterior é corrigido com, por exemplo, essa faca de tinta, onde ela gera o feedback posterior, né? Então você faz o corte ali ou a estocada, quando acaba o conflito, você consegue ver exatamente aonde foram feitos os cortes, aonde foram feitas as estocadas, aonde foram feitos os ataques. E a desvantagem é que você não tem o feedback instantâneo, né? Então você não tem essa coisa de tipo saber se realmente aconteceu, se cortou ali onde você queria cortar, você só vai ver isso depois, né? Embora você tenha visto, cortei ali, mas assim, você não sabe exatamente aonde cortou, qual foi a amplitude do movimento, você só vai conseguir realmente ver depois do combate, a hora que parar ali, beleza, vamos analisar. Isso é muito legal, principalmente de você fazer com tintas diferentes, né? Às vezes o pessoal faz com tinta igual, sei lá, o pessoal gosta de vermelho, né? Porque vermelho, sangue e tal, fica mais parecido com a realidade, e aí quando termina o combate tá todo mundo pintado de vermelho. Isso é legal, mas assim, para efeito estratégico, não tem muita vantagem. O que é legal você fazer? Fazer o combate com cores diferentes, e aí você vai ver um efeito muito legal. Isso é muito bacana de ver nos combates, isso até surpreende, né? Sei lá, você pega um cara de azul e outro cara, sei lá, de verde. E aí eles vão pro combate, aí você vê o cara que tava com azul cheio de marcas verdes, aí você vê o cara de verde cheio de marcas azuis, e aí você percebe que o cara que tava com a faca verde, por exemplo, tem umas marcas verdes neles. Pô, mas peraí, eu tô com a faca verde, tem verde no meu braço, tem verde no meu peito, eu me cortei? Sim, acontece, né? De você mesmo acabar se cortando com o movimento ali da faca, principalmente quando você não está acostumado com essa ideia de mão viva. Às vezes o cara chega muito próximo, você acaba se acertando. Já aconteceu essa, né? É até difícil, né, entender como isso aconteceu, mas eu já vi acontecer onde o cara, sei lá, tava com a faca na mão direita, verde, e tinha cortes verdes no próprio braço direito dele. Como ele conseguiu fazer isso, eu não tenho ideia, mas assim, acontece. Tem até uma outra versão que eu vi recentemente de uma faca que ela tem essa questão da tinta e do som. Eu só não coloquei ela aqui porque eu não tive a oportunidade de testá-la ainda, não sei exatamente como é que funciona essa questão da tinta com o som, se você só pode utilizar um, se você pode usar os dois, se uma não interfere na outra, questão de durabilidade, resistência, enfim, eu não consegui testá-la ainda, então por isso que eu acabei não colocando aqui. Mas ela também é legal, que tem essa questão da vantagem de ter o feedback tanto instantâneo, que você ouve pela questão, né, do som, e também de você poder ter esse feedback posterior, porque ela deixa ali marcado com a tinta. Eu achei isso bem interessante. Então a gente tem essas opções no mercado, certo? Vantagens e desvantagens. Como eu falei, não existe necessariamente a melhor de todas.
O ideal, como eu falei, é que você consiga mesclar as vantagens de cada uma. Então, por exemplo, na questão de choque, para você usar ali com um combate com um pouco mais de intensidade. A faca de metal também, para você gerar esse estresse positivo. A questão ali do som ou luz, para que você possa treinar bastante drills e você condicionar a memória sinestésica. A de tinta, para você fazer testes. Então, eu quero ver se eu consigo, né, encaixar a minha tática da forma que eu treinei. E aí você vai fazer, vai colocar lá a sua tática em execução, aí vai acabar o combate e você vai analisar, pô, consegui encaixar o movimento, não consegui, consegui, mas como efeito colateral eu fui cortado também. Então você vai ajustando e você vai modelando isso ao treinamento. Isso que é o legal de você utilizar equipamentos de treino diferentes e não você tomar um único equipamento e falar, não, esse é o melhor. Porque a minha faca de luzinha é melhor. Porque a minha faca emite som, nada contra, tá? Só tô dizendo que às vezes a pessoa se prende a essa ideia de tipo, não, esse é o equipamento ideal. Cara, não existe essa coisa de o equipamento ideal. A prova disso é justamente essa variedade. Se existe essa variedade, foi justamente porque alguém percebeu, né, esse furo, por assim dizer, essa ponta solta, e resolveu, né, sanar essa pane com um equipamento específico, seja por questão de som, seja por questão de luz, seja por questão de choque, seja por questão de tinta, seja por questão de água, seja por questão de, enfim, qualquer outra coisa, tá? Existem até alguns equipamentos mais elaborados que você veste mesmo, onde você sente um impacto ali, seja por questão de vibração, de choque, mas isso aí é uma outra história, a gente pode falar isso sobre um outro vídeo, beleza? Então, faca de treino, né? Lembre-se, você não quer levar o seu equipamento de treino real para o treinamento, da mesma forma que você não quer levar o seu equipamento de treino para uma sessão real. Perfeito? E se você quiser, né, receber mais conteúdos semelhantes a esse, como cultura de segurança, combate com facas, autodefesa com facas e assim por diante, né, não esquece de participar do projeto Faca Preta, que é um canal no Telegram, onde praticamente todos os dias eu compartilho por lá áudios, vídeos, imagens, enfim, falando sobre essa questão desse universo de defesa pessoal, ciência de proteção e muito mais. Perfeito? Então, te vejo na próxima aula. Mabuhay!